Dá uma relutada, né? Será que é Deus mesmo que está chamando? Será que é Deus que está... A gente fica meio que assustado, na verdade, né? Eu nunca fiz... eu fazia parte do Ministério do Rio de Janeiro. Olá pessoal, mais um episódio do podcast Visão e hoje eu estou recebendo aqui o pastor Odival Pereira, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vale da Decisão. Olá pastor, tudo jóia? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Tiago. Um prazer estar aqui, né? Essa entrevista aqui. Os colegas aqui nos recepcionaram muito bem. Estamos felizes aqui de estar se apresentando aqui, né? Essa oportunidade que você está dando aí para nós, em nome da Assembleia de Deus, Ministério Vale da Decisão. Eu sou o pastor Odival, né? Que estamos lá presidindo já há alguns anos, né? E estamos nessa caminhada aí, com a graça de Deus. Imagina, pastor, a gente que agradece, né? O senhor ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente, trocando essas pequenas palavras aqui. E para a gente é muito importante, para os membros da igreja, para o tulipense no geral, né? Sim. Porque, afinal de contas, é uma porta aberta, é um local que está ali dentro do nosso bairro, né? Que faz parte, né? Ali do nosso bairro. E me diz uma coisa, pastor, há quanto tempo que existe a igreja ali no Grande Tulipas? Já há 13 anos, né? Vamos para 13 anos, fizemos em abril agora, 13 anos. E temos assim, né, já a sede ali na Tulipas, temos algumas aqui já na cidade de Jundiaí, alguns bairros. Temos no Vado Ribeira, né? Já temos aí em alguns estados da federação também, né? Como no Pernambuco, na Bahia. Bacana. Divisa do Mato Grosso aqui em São Paulo, né? No Paraná já estamos com algumas congregações. Todas essas em somente 13 anos. 13 anos. Já estamos com a sede, né, na Tulipas de mais 17 congregações. Nossa, 17 ao todo? 17 congregações. Uma média de mais de uma por ano. Legal. Na verdade a gente fechou 3 por pandemia, no meio da pandemia a gente teve que parar com 3 por questões, né, burocráticas, mas estamos aí caminhando e Deus está nos instigando aí para frente, né. Eu tive uma oportunidade de estar com vocês em Cascavel, foi isso? Teve uma que a gente teve uma oportunidade de estar conhecendo aí, que era fora do estado também, eu achei bem interessante. Paranaguá, onde estamos fazendo a sede do estado do Paraná. Paranaguá. Né? Paranaguá, eu conheço bem essa cidade. Tem parente, né? Lá, alguém? Sim, né? Tenho bastante parente em Paranaguá, né? Paranaguá fica ali na região de Maringá, né? Dá 80 quilômetros de Maringá, uma cidade muito próxima, abençoada. E estamos lá, boa, né? Tranquila. Trabalho lá, estamos já praticamente, né, próximo do término da sede, que será a sede do estado do Paraná, né? Fizemos o trabalho, bacana. Compramos o terreno e fizemos e estamos em fase de acabamento já, para a glória do Senhor Jesus. Que lindo! Se tiver a oportunidade, eu vou lá novamente, hein? Vamos sim. Eu quero, é longe, mas a gente dá uma inauguração, a gente legal. Vai fretar um ônibus daqui, se Deus quiser, e vamos lá dar glória a Deus com o povo lá, né? Entendi. E como é que surgiu esse nome, esse ministério? Foi criado juntamente com a inauguração da Igreja do Tulipas, né? Sim. Como surgiu esse nome, pastor? Na verdade, eu acho que todo pastor que Deus chama, ele ainda dá uma relutada, né? Será que é Deus mesmo que está chamando? Será que é Deus que está... A gente fica meio que assustado, na verdade, né? Eu nunca fiz... eu fazia parte do Ministério do Rio de Janeiro, né? Assembleia de Deus, Ministério Jardim Íris, e ela parou na Tulipas. Entendi. E o pastor do Rio de Janeiro muito preocupado, porque ele me levou para a convenção, eu faço parte desse ministério, inclusive a Assembleia de Deus, Ministério Vale da Decisão, ela está na convenção estadual chamada SEADER, né? E na convenção CGADB, que é das Assembleias. E esse pastor, quando ele me levou ao pastorado, ele era da SEADER, é ainda, né? Ele está bem jubilado já, e também da CGADB. E quando parou o trabalho na Tulipas... Só um parênteses aqui, jubilado seria aposentado. Aposentado, já certa idade, pro sim. O pessoal entender. Sim. Uhum. E quando parou o trabalho, na verdade, eu sei até um pouco antes de parar. Ele muito preocupado comigo, né? Porque, afinal de contas, ele tinha responsabilidade comigo, eu com ele, com certeza, né? No ministério ainda.
ele me ofereceu carta de emancipação, porque para você entrar numa convenção, abrir um trabalho e entrar na convenção, você tem que ter essa carta de emancipação, que é uma carta de que você saiu tudo bem, que não teve problema, né? Entendi. E eu me assustei, falei, não, a princípio falei, não, pastor, eu não pretendo, né? Mas um dia, eu vou falar uma coisa aqui que é inédito. Eu estava na Assembleia de Deus do Belém, no Jardim das Tulipas, ainda não era no nível da rua, era no porão ainda. Certo. E eu estava visitando sempre, porque sempre gostei de culto de ensinamento, escola bíblica, né, os cultos de ensinamento. Eu não tinha ainda me filiado a nenhuma igreja. E eu fui sempre visitando as escolas. Era o pastor Cláudio, aí, não sei se você lembra. Lembro. E um dia veio o pastor Benhur Lopes, muito conhecido, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Tô lembrado desse dia. Acho que foi por 2010, se eu não me engano, foi 2010, final de 2010, alguma coisa assim. E eu estava lá em cima do púlpito, o pastor Cláudio, você me chamava para o altar, né? E quando fomos descer do altar, Deus já vinha falando com a gente. Quando foi descer do altar, ele não tinha me visto até então, como tinha bastante obreiro, pastor ali, presbítero. Ele segurou na minha mão e falou assim, Deus tem uma grande obra na sua vida. O pastor Benhur? Benhur falou. Lembro. Só que não é aqui, ele apontou a igreja lotada, a igreja do Belém, dispensa qualquer Naquele comentário, dia, né? Eu lembro daquele dia, eu acredito que tinha em média umas 500 pessoas naquele Mais dia. ou menos, é por aí mesmo. E só que não é aqui, é muito maior do que isso aqui. Aí que me assustou mais, porque maior do que isso aqui, né? Você olha para você como um pastor que nunca pastoreou, nunca teve intenção de abrir um ministério e de repente você ouve aquela palavra, mas aquilo ficou, sabe, na minha mente. Mas a intenção de me filiar, ou seja, o pastor Cláudio, na verdade, já tinha até conversado comigo que ia me apresentar para o pastor Zequias aqui, né? Entendi. Ele tinha me conversado com ele algumas vezes, e eu, né, naquela dúvida, aí naquele momento a minha mãe ficou doente no interior, eu fui passar uns dias com ela, eu também estava afastado pelo INSS, e fui para lá. Quando eu voltei, tem um monte de gente esperando na minha garagem, né? Não foi coincidência, né? Naquele dia eu orei por algumas pessoas, Deus trabalhou, fez grandes coisas, e as pessoas começaram a vir. E a garagem minha começou a lotar, e eu não sabia o que fazer dessa gente. Na minha cabeça, eu vou levar a apresentar o pastor. Né? O pastor aí já tinha visto a transição para o pastor Misael. Certo. E na minha cabeça, e Deus usa outra vez um pastor. Quando eu falei isso aí para ele, você não está vendo que Deus te deu uma igreja, é para você cuidar. Aquilo parece que deu uma despertada. Entendi. E tinha uma igreja na nossa rua, onde nós estamos agora com a sede, que estava ali já há uns 12, 13 anos. Ela nunca passou de 8, 10, 15 membros. E justo naquele momento ali, ela fechou. Eu falei, eu vou alugar esse salão e vou levar esse povo para lá, porque a casa da gente, a garagem da gente é um pouco difícil, né? E assim, bem assim fiz, e as coisas começaram. Os trabalhos de lá... né? Logo eu já abri uma segunda congregação no Novo Horizonte, Aí as pessoas pedindo, e Deus foi trabalhando. Mas o nome da Assembleia de Deus, Vale da Decisão, a Assembleia de Deus, a gente tinha a convicção que abria por causa da raiz, né? Compromisso com a palavra que a gente sempre teve, né? Entre outras, a Assembleia de Deus. Essa linha da Assembleia. Uhum. Sim. Mas a minha esposa sempre, a gente orando com ela, como que vai ser o nome? Tem que ter Assembleia de Deus tal, né? Uhum. E um dia ela, comigo, viajando para o interior, ela falou assim, Deus me deu a revelação, né? Assembleia de Deus, Ministério Vale da Decisão, porque ela tinha sonhado, parece, o Deus tinha falado com ela de Joel 3:13. E nós pegamos esse nome e colocamos, vamos fazer diferente. Geralmente as pessoas colocam o nome fantasia, né, do bairro, da cidade. Vamos colocar a Vale da Decisão, pode ser, colocamos, e Deus tem abençoado, né, desde abençoado. então. E não é fácil, né, presidir um ministério, a gente tem muito compromisso, mas Deus enviou muita gente também, pessoas maravilhosas que estão caminhando. Alguns logo pararam, mas a maioria caminharam com a gente, né, até hoje estão com a gente. E
se preparando, que eu cobro muito isso aí, né? Se capacitar para aquilo que Deus procurar se capacitar. Inclusive agora nós estamos lá com o Núcleo Teológico, não sei se chegou a ver, estamos com 26 pessoas fazendo Nossa, que legal. teologia, eu creio que até inédito na Tulipas, né? Eu creio, na Tulipa, no bairro Tulipa mesmo, o Núcleo Teológico, eu creio que é inédito, parece que nunca houve lá, né? Lá porque dentro do Tulipas eu acredito que alguém não tinha mesmo. Não tinha, né? Que as pessoas de lá, elas vêm fazer mais para cá, para o centro, né? Isso. Então é assim, Deus tem abençoado, né? Tem trabalhado, procurado incessantemente trabalhar. Temos já, como falei, no Pernambuco, na Bahia, no Paraná. Estamos aí se preparando para mandar como missionário já para fora do país, se Deus permitir. E o trabalho não para, né? Não para. Queria aproveitar aqui também, mandar um abraço para o pastor Cláudio Lopes, foi citado aqui. Também um abraço para o meu pastor Misael Severino, que foi convidado para estar também, teve um compromisso aí de última hora, não conseguiu estar aqui com a gente, né? Mas um abraço a todos aí. Lembro muito bem desse dia, desse culto. Desse culto, lembra? Eu participei, né, na época. Sim, eu lembro, também. Eu lembro. Até na época eu fiz contato com o Ben-Hur, né, para ele estar vindo. Foi um dia de festividade dos jovens ali. E lembro nesse dia que o senhor estava lá também, né? Eu não lembro dos detalhes, né? Mas assim, como o senhor foi tocado e Deus falou através da vida dele, né? O senhor lembra de cada detalhe. A gente Isso lembra. É muito legal. E a igreja ali também, desde quando abriu, tive a oportunidade de acompanhar aos poucos, né? Fiz várias visitas, espero fazer muito mais. Com certeza, estamos na casa. E é muito, muito legal saber dessa história, de tudo isso, porque às vezes a gente vê e acha que, né, o senhor falou aí, a gente estava ligado no ministério, depois recebeu a carta de emancipação. A gente vê que não é do nada. Não, assim, a gente surgiu hoje, eu vou acordar, hoje eu vou abrir uma igreja. Não é desse jeito, né? As coisas têm que ser com zelo, tem que ser organizado, né? Eu agradeço muito essa oportunidade por isso, porque aqui a gente tem a oportunidade de falar as origens da gente, né? Exatamente. Porque muitos julgam por ver. A gente escutou muitas coisas, mas a gente não se preocupa com isso, porque sabe quem nos chamou, né? Se fosse o homem que tivesse nos chamado, certamente não estavam aí com, graças a Deus, com quase 2 dezenas já de... A gente vê pelos frutos. Né? Pelos frutos. Então, se a gente for olhar para essas coisas... Então, é muito importante né, esse podcast aqui, porque a gente pode falar das origens, que, não, como diz o ditado, não entramos pela janela, né? Exatamente. Entramos pela porta, graças a Deus. Pastor Adir, agradeço muito ele, pastor Adir, no Rio de Janeiro, né, que a Assembleia de Deus Ministério Jardim Íris, já como falei, já está jubilado, já está um senhor bem de idade, né? Tem o pastor Josias hoje que está na frente do ministério grande, abençoado também no Rio de Janeiro. Por isso eu estou na Convenção Estadual do Rio de Janeiro, SEADER, né? Senão eu estaria em qualquer uma outra aqui, mas... Graças a Deus, temos uma coordenadoria paulistana também. São 130 pastores dessa convenção do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Entendi. Então, para ficar mais fácil os trâmites de documentação, criou-se uma coordenadoria aqui da SEADRE. Aí tem um presidente, né? Inclusive, eu cheguei a ser vice-presidente dessa coordenadoria. Quando resolve os problemas burocráticos, ele leva para o Rio de Janeiro, resolve, não precisa estar em todo mundo, cada um, e resolver o problema, né? Ele leva e assim, por exemplo, eu já levei 4 pastores nossos para a convenção, né? Eu desejaria até levar mais, mas já levei 4 pastores, já saiu da Assembleia de Deus, Ministério Vale da Decisão, 4 pastores convencionados já, né, na convenção mesmo, porque a convenção, sabe, tem uns trâmites de 2 anos aí, né, que tem que apresentar o pastor responsável, que no caso sou eu, apresenta toda a documentação na convenção e fica lá uma quarentena de 6 meses lá, analisando, depois chama ele e fica 2 anos fazendo os trâmites para ver se passa ou não passa, né? E graças a Deus temos 4 que levamos já. Pastor Luciano mesmo é um deles, né? Pastor Luciano é outro processo também. Sim. Que eu nem sabia, né? É um processo ali, passa 2 anos para... Sim. Seria uma verificação, uma exatamente. aprovação, né? Fica a primeira documentação que eu mando, sob minha responsabilidade, eu mando. Isso não quer dizer que vai aprovar lá na convenção, na SEADER ou na CGADB. Eles vão analisar antecedentes criminais e tantas outras coisas, né? Para ver se a pessoa passou naquele trâmite, daí chama para a pessoa dar os andamentos
Então, tudo isso começa pela minha mão, por eu ter um ministério com como eu já disse, com essa carta, né, que eu falei aqui para vocês, que o pastor me deu, uma carta de emancipação. Se eu não tenho essa carta de emancipação, eu não posso colocar o ministério na convenção. Entendo. Entendeu? Como Assembleia de Deus, eu tenho que ter essa carta para ser um ministério. É bonito de ver, é legal que o trabalho é sério. Sério, né? sério, graças a Deus. Não, é muita, de qualquer forma. É muita luta, a gente não dá para explicar para todo mundo, mas a gente tem, graças a Deus, tem uma origem. E já teve algum momento da vida, porque somos seres humanos, né? Sim. E eu pergunto, aí do outro lado, às vezes, vem sentando alguns comerciantes. Sim. E eu sei que não é a mesma coisa, porque se trata de um trabalho que eu acredito que tem que ter chamado, é um dom, não é para qualquer um. É cuidados especiais que eu acredito que Deus coloca na vida de um pastor, né? De pastorear, de cuidar das pessoas, cuidar das ovelhas. Sim. Mas, mesmo assim, somos seres humanos. Sim, em algum momento desses 13 anos, né, do início desses trabalhos, teve algum momento que o pastor falou assim, não, eu não aguento mais, eu vou parar, vou desistir. Tiago, eu não sei se eu sou um privilegiado, né, em termos assim, vamos dizer assim. Passamos um momento muito difícil já. Mas isso até pode acontecer lá para frente, mas graças a Deus eu não tive esse período, né? Que continue não tendo, né? Que espero que nunca passe pela minha cabeça. Mas a gente já passou um momento difícil. Os difíceis. Que você tem a questão financeira, a questão burocrática, um monte de coisas, né? E sem contar que, às vezes, a gente tem aquelas leves perseguiçõezinhas que, como eu já disse para você, não pode olhar para isso, que senão, se é o homem que te chama, você para e olha, né? Mas quando é Deus que chama, ele chama. Eu digo sempre que o pastor que Deus chama, ele tem que ser meio que sem noção. Não pode ficar fazendo muita continha, não, matemática. Se ele parar para pensar e somar, ele se assusta com os problemas, né, que vem. Então ele tem que ser meio, vamos né, chama Jesus pela fé. Pela fé. É a fé mesmo. Né, a fé e vai. Mas graças a Deus até hoje, já chorei muito, a minha esposa, né, a Edna, a missionária Edna, que é né, sem palavras, né, uma mulher que está ao lado da gente. Né, eu não falei, né, eu falei pouco da minha família, né, sou casado, ó. Inclusive dia 28 de julho, agora eu faço 48, eu estava brincando com ele aqui. 28 de julho? De julho, 48 anos de casamento. 48 anos já, pastor? Quando eu casei com ela, eu tinha 18 anos, ela tinha 16 anos. E uma batalhadora, uma lutadora junto com a gente no ministério. Vocês estão novinhos demais. Graças a Deus ainda dá. E temos 3 filhos maravilhosos, que é a Suelen, o Júnior, né? Que hoje também foi abençoado, comprou um carrinho dele. E o Leandro também, que é o mais novo, né? Conheço. E tenho 4 netos, a Júlia, a Melina. 4 netos já? O Henrique Gabriel e o pequenininho que está com 1 ano e 3 meses, que arrebentou o coração da gente, o Antônio. Eu digo assim porque está junto com a gente, fica mais com a gente ali. Benção. Mas é assim, né? Deus tem abençoado grandemente. Pastor, eu fico muito feliz, né? Fico muito feliz mesmo. Já nos conhecemos faz tempo. Sim. Conheço o ministério, conheço a igreja. Conheço muito dos membros que ali fazem parte, né? Você é um pioneiro ali, né? Também. E a gente sempre está junto e sempre nos colocamos à disposição, viu, pastor? Porque nós temos esse canal, né, que vai ser disponibilizado, tanto esse podcast, quanto temos o nosso grupo Visão Jardim Tulipas, que é do Facebook. A gente lá também. Tem Davi, já vi várias publicações ali. Sim. E a gente está, né, à disposição aí para abrir isso daí, porque a gente sabe e entende que o ser humano sem Deus, ele não é nada. Não dá, né? Não dá. Não tem como, a gente não consegue prosseguir. Iria pedir para o senhor, né, se o senhor tivesse que falar algo aí para os tulipenses num geral, né? Sim. Não somente, né, a membresia da igreja, mas para os tulipenses num geral. Se o senhor quiser dar um recado, pode dar um recado, fique à vontade. Eu deixo lá para todos os tulipenses, né, a igreja. O Tiago é um pioneiro, sempre lutando, batalhando ali pelo bairro, né? Que é uma pessoa que nunca mediu esforço para estar ajudando em todo o segmento ali, na necessidade, né?
E um candidato um pré-candidato, ou melhor, né, um pré-candidato que está ali lutando pelo povo há muitos anos, né? Esse que eu deixo o recado para todos vocês, que vamos continuar aí, né, orando pela vida, né, do Tiago, né, orando pela vida dele, sua família, né? agradecer, pastor. E se os tulipenses quiserem visitar lá, quais que são os dias de culto? Na sede lá é terça-feira, né, culto de ensinamento, às 19h30. Na quinta-feira, às 19h30 também é oração, que a gente chama de intercessão. Um sábado sim tem culto, outro não, né? Com sábado é a Santa Ceia, outro a gente intercala, que é o culto do jovem ou o culto com as irmãs. E a escola bíblica dominical, que é uma das coisas que eu mais preservo, né? Que eu gosto muito, às 9 horas. Tem um cafezinho pro povo lá, 15 para as 9. Maravilha. Todo mundo toma um cafezinho gostoso lá. Dá uma passada lá qualquer hora, hein, Leandrão? 15 para 9 tem um cafezinho lá e 9 horas começa a escola bíblica, 10 horas, 10h10 está acabando. E às 18h30 o culto da família, né? Que é aquele sagrado de todo mundo, né? Que a gente. Coisa Mas linda. deixo aqui um abraço para todos vocês, para as igrejas da Tulipa também, né? Que orem, né, pela vida do Tiago aqui, pela sua família. E é uma batalha, né, que vem pela frente como pré-candidato e cremos que Deus vai abençoar grandemente, tá bom? Amém, pastor. Mais uma vez agradeço demais a sua presença aqui hoje. Precisando, estamos sempre à disposição. E fica aqui então, pessoal, mais uma edição do Podcast Visão.